Lá, livros médiuns. A lição de hoje é aqui. O médium e o próximo. O médium e o próximo. Deixa eu dar uma limpeza aqui no meu óculos, está meio... Não dá para dar uma tolerância para o Valdemir aqui, não? Valdemir? É. Valdemir está aí do teu lado. Eu estou aqui, já falei com você. Ué, se você tivesse lá no portão, se tivesse ido lá atender a pessoa. Eu cumprimentei já. Se você não prestou que não ouviu, não percebeu que era eu. O cara não enxergar paga mesmo, né? Não, tá tranquilo. O médium e o próximo. E lá em Agora que eu entendi. Tá bom, tá. O médium e o próximo. E lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 31, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E vamos agora à dissertação aqui do Miramês. Certamente que o próximo representa patrimônio valioso para nós, porque tudo que recebemos constitui herança comum, a ser repartida entre todos irmãmente. É certo que Deus é o doador universal em todos os rumos da criação. No entanto, Ele, o Pai Celestial, usa dos nossos semelhantes para nos ajudar, como também nos molda para servir a nossos irmãos. Eis que nos vinculamos aos outros, como os outros a nós, para que o amor circule em nossos corações. Somos todos, por assim dizer, médium da esperança do Senhor para as criaturas que, por outro lado, nos mostram Deus pelos recursos que a existência lhe aproximou, lhe ortogou. Dá licença. De experiência, quase que todos nós somos médios, né? Acontece que, vamos dizer, no meu caso, vou me citar como exemplo, mas serve para todos. Às vezes as pessoas me ajudam aí na rua, fazem até das tripas o coração, e eu pego e digo assim: olha, eu agradeço por você ter subido mais um degrau. Não fiz mais do que obrigação, coisa e tal. Aí a pessoa diz assim: poxa, eu queria ver você fora disso. Será? Eu falei: olha, vamos com paciência, vamos por ordem. Vamos deixar a cura de lado e vamos ver o nosso momento, que é o que você está me ajudando. Para você eu sou quem? Eu sou o próximo. Agora, acontece, você precisa crescer, fazer uma caridade. Como é que tu vai fazer caridade? Você precisa de um instrumento. Estou aqui, esse instrumento sou eu. E eu preciso, pela minha vez, crescer. Então, estou doando para você uma oportunidade de você trabalhar. Dito e feito, que está aí. Quer dizer, quem faz o bem para o próximo, está fazendo primeiramente para si próprio. O problema todo é que as pessoas, como o Valdemir postou hoje, estão muito presos à religiosidade do que à espiritualidade. Foi hoje que tu colocou? Foi, né? Foi ontem. Foi ontem? Foi. Eu vi, foi hoje. Aí as pessoas estão presas a isso, à religiosidade, a ter que agradecer ao divino. A gente encena aqui no planeta Terra uma encenação, porque nós somos espíritos. Estamos aqui num corpo de carne, mas nós somos ainda espíritos, mesmo encarnado. E a gente está numa encenação. E muitas das pessoas falam, psicólogos, muita gente fala que o problema é o ego. O problema não é o ego. O ego é a nossa personalidade dessa encarnação. Nós somos o ego. Nós somos a personalidade dessa encarnação, que a gente pediu para ter todo esse enredo, mas a gente vê muito pelo lado mais teatral ou comportamental do que vibracional. A gente pediu para passar situações para vibrar
em certas situações. Medo, raiva, alegria, isso tudo está nessa trama da nossa encenação dessa encarnação. O problema não é o ego, porque o ego sou eu nessa encarnação. O ego é a minha personalidade com tudo que eu coletei dessa encarnação e que eu acho de certo e de errado nessa encarnação. Mas eu sou muito mais do que o ego. Mas nessa encarnação aqui o ego está no comando por enquanto. O problema não é o ego. O problema é uma coisa que as pessoas ainda não estão habituadas a botar ali, sabe, na equação, a acrescentar ali no problema, que é vibrar baixo, trabalhar em baixas frequências. Isso que é o problema da encarnação. A gente tem que tomar conta do falar, do agir, do porvir, porque na hora que eu vibro baixo, ou pegando vibrações lá e colhendo para mim, porque aí eu deixei entrar a raiva que veio de lá e eu tomei conta aqui dentro de mim. E amar ao próximo está nisso, eu respeitar o lado do outro. Ele tem a personalidade, ele veio para viver todo aquele drama, aquela situação, para vibrar em emoções, em situações, em experiências que ele necessita. Não eu, ele. Mas eu tenho que trabalhar a minha frequência para não cair, para não ficar na hora e tomar um ódio, uma raiva, de forma porque eu entrei em vacilação, eu não prestei atenção que eu estava sendo tomado pelaquela situação. E aquilo ali, aquela raiva, aquela insegurança, essa semana foi gozado que aconteceu uma situação muito esquisita, que foi uma trama que se formou, e assim do nada. Eu fui num cliente com um vendedor, o cliente vem depois, fala, ué, você está vendo com ele? Toda hora vem um vendedor dessa tua distribuidora aqui, tal. Eu falei, olha só, ele é o representante que está com você na base dele. Agora, se você não faz compra nenhuma, qualquer um vem te perturbar, porque se você fizer a compra, aí sai da base dele e entra para a base do cara que criou a compra. Mas o cara começou a perturbar, né? E falou, tem um tal de Mateus que vem aqui, por que você agora está dando para ele? Eu falei, irmão, fica à vontade, se o Mateus é melhor, então vende para o Mateus. Sai dali, o cara vai e liga para o Mateus e dizendo que eu não queria o Mateus, que eu isso, aquilo, aí criou um monte de terror ali para o cara. Eu falei, caramba, que cara cri-cri, hein? Aí comecei, isso aí é para eu não entrar no lado brabo. Exatamente. Aí, à noite, o meu gerente me liga, porque esse cara ligou para o Mateus mandou a mensagem no Zap, mandou a mensagem para o meu gerente e botou uma conclusão dele próprio. E o meu gerente foi ali e descascou. Carlos, você está perdendo a mão, que é isso, aquilo outro. Começou. Aí eu cheguei para ele e falei, mesmo, Luiz, depois da gente conversa, porque eu devo ser um supervisor de merda, né, mano? Eu não estou perdendo a mão, não. Eu não tenho a mão nenhuma. Depois a gente conversa sobre o fato, tá? E aí desligou. Tá? Quando eu fui dormir, eu senti, como de muitas vezes, que eu ia me perturbar e ia ficar com insônia. Eu cheguei e fiquei lá no mantra. Eu amo o Mateus. Eu amo o Luiz. Eu amo o Wagner, eu amo a vida. E aí foi repetindo. Sabe o que aconteceu? Eu dormi. Quando eu acordei, parecia que nada tinha acontecido. E outra coisa, o mais curioso, no dia a dia, eu fui lá falar com o Mateus por causa de uma outra situação, conversei com o meu gerente, parecia que nada tinha acontecido. Eu até me assombrei com aquilo, parece que nada tinha acontecido. E isso tudo é o quê? A minha frequência é que estava alta. Se a deles estava baixa, se eles estavam irritados, isso não me atingiu. Então, isso tudo me passou assim a ponderar as coisas. Eu falo, é mesmo tudo uma Matrix? É mesmo tudo para ver até onde você vai? Isso tudo é para você, sabe, se acostumar a não baixar a frequência. Porque o terror vai vir, porque você
se animou com aquilo, você criou aquilo e você está acostumado a viver em baixas frequências. Então a gente tem que entender que o mundo astral do próximo é dele, não é meu. Eu tenho que me preocupar em não baixar a guarda, não viver oscilando. Eu tenho que viver a ancorar. Toda hora que vou tentar, vai cair, eu me esforçar para ancorar em patamares maiores. E entender que o ponto de vista dele é dele. Eu não tenho que mudar, eu não tenho que questionar, eu tenho que deixar ele achar. A hora dele é a hora dele, tem o momento dele. Eu estou no meu momento porque eu me esforcei para estar assim, eu aceitei as informações que veio de forma que me deram toda uma base, me deram um suporte, porque eu fui lendo coisas aqui e ali que fizeram essa base. Aquele lá, eu não sei se ele vai entender o que eu vou falar. Então, essa forma de, meu irmão, eu sou instrumento para você. Isso aí, às vezes, aí você jogar pérola aos porcos. Ele está ainda muito nessa coisa de ter que provar a Deus que ele é bonzinho. Ele não tem a necessidade de provar para ele, de trabalhar ele, mas sim de provar para o externo, para o Cristo, para os santos, para Deus, que ele é bonzinho. Ele não se dá por satisfeito em ele acreditar no que ele é. Primeiro que muitas das vezes ele não sabe nem o que ele é. Ele não entra nem para esse lado do autoconhecimento. Fica ali nessa coisa bestial, sabe? Da religiosidade. Então vamos continuar, senão a gente... Lembremos que a mediunidade é realmente de função coletiva, que se enraiza no próprio lar, qual a árvore que tem sua segurança no solo, mas que avança no espaço, enriquecendo a atmosfera e tirando dela o que não encontra na terra. O homem, com dons espirituais aflorados, deve exercitá-los em todos os sentidos lícitos para seu crescimento, sem deixar o egoísmo atormentar seu convívio com os outros. Então a gente vamos dar uma parada, sem deixar o egoísmo. É porque a gente coloca o ego como um antagonista, o diabo, o Satanás que está te empurrando. O ego é você, é a tua personalidade. Se tem a gente, quando já trabalha ou cria toda uma consciência mais avançada, a gente não consegue entender a personalidade que mata, que rouba, que agride, que violenta, que a gente tem um pouco disso, mas... Partindo da própria individualidade. Mas isso aí tem uns que estão de uma forma bem grosseira e que a gente ainda não entende direito, mas para eles aquilo é normal. Se me prejudicou, vou prejudicar também. Vou até na violência, vou até nisso. E para eles isso é normal. E a gente tem que entender que aquilo é o ponto de vista dele, é o estágio dele. Agora, aquela violência, aquela grosseria, se eu estou ancorado em altas frequências, aquilo não chega a mim. Ele não consegue ser violento comigo porque eu consigo amar o meu próximo. Não o meu próximo bonzinho, legal, botafoguense, não. O meu próximo de qualquer time, de qualquer situação e de qualquer polaridade. Porque ele pode estar baixo, mas eu estou alto. Eu vou ancorar a conversação alta. Não querendo me dar bem, e sim entendendo o ponto de vista dele e trabalhando a mensagem que ele vai entender melhor. Então a gente tem que compreender esse lado ainda muito primitivo das pessoas e falar, eu há pouco tempo
era assim, ou eu ainda sou assim, mas eu consigo me ver, ele ainda não consegue se ver. Se sois um canal por onde transita a verdade, o amor, a tolerância e a fé, não percais tempo. Esse trabalho pertence em primeira ordem aos que sofrem, aos angustiados, aos trópicos. Pô, cara, eu pulei a leitura. Eu vi que eu já li isso aqui, acho que é o médio e o próximo. Eu botei o marca-página e pulou. Fazer o bem é o nosso dever, mesmo que em troca o mal nos atinja, pois, na verdade, nada se prende a gozada. Eu não li a leitura de hoje. Não, eu li agora, Mas eu lembrei que aquilo ali era da leitura passada. Fazer o bem é o nosso dever, mas que em troca o mal nos atinja. Pois na vida nada se perde. A caridade é um assento que se guarda no banco de Deus. Quando Jesus resumiu os mandamentos em 2, no amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resumiu, sintetizou todas as leis universais para, destes pilares divinos, tirarmos a nossa conduta na conduta do mundo. E quando se fala de médium, ainda mais acentuamos esse interesse por ser o medianeiro, um canal por onde os preceitos disciplinares da humanidade passam, crescendo de modo a atingir todos os corações, convocando-os para as lutas consigo mesmo, trabalhando dentro de si em campos imensuráveis. O mediador que ama o próximo como a si mesmo está nutrindo e sentindo o mar divino, o pélago divino da divina criação. E o que fez da sua vida, um cântico de amor ao grande arquiteto do universo, sem restrições, transforma essa virtude maior em sol dentro dele e aquece a eternidade de sua própria vida. Quem ombreia a responsabilidade da função mística é como o soldado que a pátria convoca para as lutas. Deverá estar decidido para quaisquer reações que porventura surgirem, pela sua mudança de todos, de atitude, de modos, pela sua mudança de modos, de atitudes e de conduta. Sempre aparecerão inimigos que sejam em outras faixas, mas não deixam de ser forças contrárias, defendendo a antiga posição que ocupavam. Eis que para construir uma casa nova no lugar de uma velha, a primeira tem de ser destruída. Uma casa nova no lugar de uma velha, a primeira tem de ser destruída ou modificada. Em muitos casos, aproveitamos o material da construção em desuso para erguermos o edifício moderno. É a mesma lei dentro de nós. A vida em si é um crescimento de qualidade, mas a vida consciente no amor em Cristo é um astro que ilumina em todas as direções. Do médium ao próximo, a distância é enorme. No entanto, o amor poderá encurtá-la, fazendo dele um prosseguimento nosso, de estarmos no trabalho da mediunidade nas linhas traçadas pelo Senhor Jesus. Não precisamos nos preocupar conosco, pelo fato de que a atividade espiritual já nos beneficia em primeiro lugar, assim como a água primeiramente molha o cano que lhe serve de conduto para atingir o lar. A mediunidade é de missão coletiva, atinge as massas, como faz Cristo no seu esplendor, curando os enfermos, devolvendo a vista aos cegos, fazendo retomar os movimentos aos paralíticos, despertando
esperança nos oprimidos, instruindo os ignorantes e amando a todos. Enquanto as portas das iniciações antigas somente se abrem para alguns, o Mestre Jesus, o maior dentre os maiores, anuncia o livro de todos os livros, os segredos da própria vida para toda a humanidade, sem escolha, sem imposição, sem exigência. Ainda mais, convida seus discípulos para anunciar o Evangelho a toda a terra e a toda a criatura. É, de certo modo, a felicidade dos céus se dividindo como herança para todos os corações. A vida de Cristo na terra foi a maior expressão de fraternidade que podemos receber de uma alma para com suas irmãs, e o que o fez vir aqui nas zonas em que estagiamos foi o amor ao próximo, que partiu do amor de Deus, seu e nosso Pai Celestial. O sensitivo deve acudir aos que sofrem, sem que a gratidão seja exigida, nem o preço estipulado. Dar em nome do Cristo é dar por amor. Chamamos a atenção de todos para isso. A mediunidade sem o Evangelho é força que se avoluma sem disciplina, que poderá perturbar as fibras mais íntimas da própria fonte. Poderemos ouvir a voz da codificação na urgência das nossas necessidades, como diretrizes sem precedentes e metas insubstituíveis: amar e instruir-nos. E como a nossa vida se constitui de repetições, vamos repetir Marcos, que noticia: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Que assim seja. Que coisa linda, hein? Então, Erlei, é melhor deixar o irmão achar que está te servindo. Nós estamos aqui mais essa tarde e noite, agradecido pela oportunidade de aqui estar, agradecendo ao grande esquadrão do Cristo, que nós, o qual fazemos parte. Cada um de nós é um personagem que tenta atingir nessa onda de vibração superior, primeiramente a Deus, que é a força criadora, é o grande foco, força criadora, é essa lei. Deus é uma lei suprema a tudo, é uma lei suprema a todos. E quando nós vemos que Jesus falou, o Pai que está lá no alto, ele ainda não se referia à totalidade a esse Deus criador do universo, mas sim àquela família de Cristo Cosmo. Então é bom que nós saibamos que a cada aula que nós estamos aqui é mais uma chance de aprendizado para o nosso eu e para a nossa vivência de cada dia, na lida com o próximo, do amor ao próximo. Então é extraído do grande esforço feito pelo Mestre e também dos grandes médiuns, grandes sim, na capacidade do amor, de nos trazer essa cola de como é a vida fora da matéria. E nós assim, sabendo a posição que nós estamos, sabemos que a lei, ela é imutável, então não temos como derrocar essa lei. Aliás, o grande mestre falou, não vim derrocar as leis, vim cumprir, vim sim cumpri-las. Então, nós por aí sentimos o primeiro passo da nossa inteligência, da nossa visão, a caridade
do Mestre, quando diz, não vim derrocar a lei, mas sim cumpri-las. E é preciso entender que o Cristo, quando assim falou, ele falou na lei cósmica, na lei que prevalece, na lei universal, não tem como derrocá-la. Então, assim, nós cientes desse grande fato, desse grande foco que é a natureza, nós nos aliamos àqueles mensageiros de Jesus, hoje numa dimensão angelical, do qual nós, a partir de já, a partir de ontem, estamos caminhando. Sentimos ainda, perante a espiritualidade divina, que ainda somos um grão de areia, mas já temos essa bagagem de reconhecimento e de conscientização para conosco e para com o próximo. Então, vamos em frente, vamos admitir, vamos levar nossa fé consciente para que nós possamos, assim, vencer. Ser vitorioso, ser vitoriosa, é cada vez mais trazer para dentro de nós essa robustez evangélica, porque é um saldo de conhecimento muito bom para que nós possamos ter de onde extrair, ter forças para vencer as adversidades que nos vêm, e sem ódio, sem brigar, sem a querência do mal, foi o que foi orientado aí, e é o que nós devemos fazer. Então, nesse instante de oração, convocamos também aqueles invisíveis, mas visíveis para os videntes, que aqui estão presentes. E nós fazemos assim uma comunhão dos encarnados com os desencarnados, para que nós possamos fazer uma associação espiritual homogênea, todos no eterno querer bem. E assim, meus irmãos, vocês são bem chegados, são bem-aventurados, porque trazem em si a etiqueta do Mestre para que nós possamos assim também fazer parte. E assim, através desse equilíbrio da nossa mente, de nossas vidas, nós lembramos também que esses irmãos traz até nós, até a nossa casa, o convite para que possam fazer assistência. É um grupo elementar, porque é um grupo cristão. Todos nós queremos. Então, a começar pelo amor ao próximo, a começar pelo amor a nós mesmos, nós primeiramente temos que ver que nós temos que nos perdoar, porque nós temos as falhas, mas a nossa consciência desperta para que nós possamos entrar numa outra caminhada. E aos poucos, nós vamos fazendo essa mudança. É a reforma íntima, é a renovação, é a nova roupagem, é a condição de sentirmos Deus em nossa mente, nossa vida. Assim sendo, que os irmãos possam estar atentos, porque aqui é uma casa espiritual, aonde, dentro do limite do respeito, há manifestação para o segundo tempo, para a segunda aula, contida num só dia. Então nós agradecemos assim e vamos unir com esses irmãos para a nossa limpeza psíquica, para tudo que se encontra aqui ser tocado pela nossa mente, tocado pela certeza de que os irmãos querem bem, querem nos beneficiar. E assim sendo, até aqueles produtos de enfermidade, nós temos essa possibilidade de distinguir e inutilmente vamos vendo isso como uma coisa inútil, como uma coisa que nós estamos desprezando e assim melhorando a cada hora, a cada instante, porque nós somos o instrumento básico do nosso próprio progresso. Então agradecemos essa boa intuição, as leituras, aos espíritos numa categoria angelical que vem aqui aumentar a nossa força de vibração, e nós assim
agradecemos a Deus, agradecemos a nós mesmos pelo conhecimento e pelo reconhecimento também no nosso esforço de vir até a casa e aqui fazer parte desse aprendizado. Que a paz divina esteja com todos nós. Assim sendo, estamos gratos e nos preparando para as nossas lições posteriores. Assim sendo, damos graças a Deus. Então, passo a palavra ao irmão Paulo, ao irmão Carlos. Valeu, Erlei. Não sei nem se eu começo a segunda parte já, porque já foi quase 20 minutos de prece. É mesmo? Até Deus deve estar cansado. Mas vamos começar aqui. Precisa ser mais conciso na prece, né? A gente tem que... É o sentimento que manda, né? Mais do que a quantidade de palavras. Então a gente tem que estar atento, né, para esses detalhes. Então vamos ver aqui qual é a... Item 14, variedade do peso. É esse aqui mesmo, Rodrigo, sabe? Eu não li hoje, variedade do peso. Porque para mim eu li na semana passada o 14. Não, foi 12, tá certo. Eu li foi 41, variedade do peso. Então é a 14, é que eu me enganei. Pensei que tivesse lido semana passada a 14, não, foi a 12. Então vamos lá. Vamos acelerar aqui. Segunda parte, capítulo 5, manifestações física espontânea. Item 14. Transportareis com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? Resposta: o peso não é nada para nós. Transportamos flores porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso. Aí vamos ver a nota aqui de Erasto. É justo. Pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós está anulada para ele, mas ainda aqui não se rende conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência, de onde se segue que o espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, frequentemente é porque não encontra no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Tem que ser. Física pura, né? É física, mas botando em evidência ali objetos não ponderáveis, né? Que é lá a parte extrafísica, né? Mas hoje a física já chegou a esse alcance. Mas até a gente entender um material volumoso, sai de lá e aparecer aqui, meio que assombra, né? Então vamos lá, variedade de pesos. Ainda falando de transporte de objetos, havemos de buscar maiores detalhes para mais amplo entendimento sobre a verdade na conjunção do amor. Queremos dizer que os transportes podem ser feitos de maneiras variadas, e essas modificações são de acordo com a mediunidade. Se o médio de transporte tem poucas possibilidades, o muito que se pode fazer é transportar flores ou pequenos objetos. Pode-se, portanto, transportar peso de 200 ou mais, e quando não se encontra médio para tal desempenho, transportamos flores ou objetos de pouco peso, por nos faltarem fluidos que correspondam às necessidades. Então, Carlos, o que a gente quer dizer é isso, né? Que é matéria. Você está numa outra dimensão, você está numa outra... Mas é matéria, não deixa de ser, né? E ele tira aqui parece meio assombroso, ele coloca aqui que isso aí é feito numa situação praticamente a vácuo, né? Porque tirou o peso dali,
tirou toda a lei de gravidade que tem no planeta e ali ele conseguiu tirar de lá e trazer para cá. Agora, como é que é essa composição? Tem que se estudar muito para entender. Muito. Agora tem um detalhe. Fala Nós igual aqui estamos na leitura, mas na prática, fui informado agora, nesse dia de finados, né? Então, que o repórter que estava dando a notícia. a notícia, ele disse o seguinte, que se encontrava ali no cemitério do Caju, é que eu não me lembro o nome dele, e ele estava fazendo aquela prece forte, e o grupo que estava com ele, sendo que essas pessoas eram espiritualizadas. E naquilo que ele estava fazendo, um jarro daquele que estava sobre uma cova, saiu e esperrou sobre eles aquela planta com tudo que estava ali dentro, molhou eles e tudo. Então isso aí, na prática, também existe, ou para comprovar as pessoas, para as pessoas saberem que há fenômenos decifráveis na vida fora do corpo, como também é um estímulo para que as pessoas estudem para saber o que é. No nosso caso aqui, não vemos esse caso, mas já sabemos que existe. O repórter era o André Trigueiro, não? Olha, ele é um professor, ele é a nível de científico, tá entendendo? Ele é científico, era um professor e é repórter. Então aí o que aconteceu? Ele foi lá no dia de finado justamente para fazer a oração, a prece, mas ele disse que estava com tanta vibração que o grupo também aparentava estar todo mundo na mesma sintonia, e esse vaso saiu de uma outra cova, de um outro mausoléu, né, que chama, e passou por eles e jogou a água que continha ali, flor, tudo que tinha, e voltou para o lugar. E agora? É o que nós estamos estudando aqui, é o transporte. Então, é isso aí que eu quero dizer. Na prática funciona, mas é preciso que as pessoas que vêm, que não conhecem, não exalte como um fenômeno, vamos dizer, tem espírita demoníaco, que exalta ele, né? tem espírita que está dentro da casa espírita, que não pega o livro dos médios e exalta isso aí, vê como um milagre, como milagroso. Exatamente, é isso que eu quero dizer, que a pessoa aqui, não levar para esse lado. A gente tem que ver qual é a funcionabilidade disso tudo. Aí, quer dizer, isso pode ser real. Ou pode ser um fato natural que aconteceu. Natural, pode ser até uma invenção por eles estarem com um pensamento focado no religioso, no espiritual, em qualquer coisa, e uma coisa tão corriqueira aconteceu e eles botaram ali uma porção de conceitos, de situações. Isso aí depende de prece, de oração, de espiritualização, isso aí depende, é fato natural, fenômeno natural. O espírito operador combina o fluido universal com o fluido animalizado do médium, transformando-os em força capaz de anular a força da gravidade, fazendo desaparecer o peso sem fazer alterar a forma, apenas tornando-a invisível, mas sempre ocupando um lugar no espaço, como todas as outras. A ciência nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, mas devemos acrescentar que duas formas do mesmo padrão vibratório que não podem ocupar o mesmo espaço. Os fluidos que envolvem a matéria a ser transportada aceleram as vibrações dela, de modo a torná-la invisível, no que se refere à introdução invisível. Invisível. No que se refere à introdução em lugares hermeticamente fechados, o fato já muda de caráter. É uma ciência espiritual que mais tarde a ciência da Terra vai explicar, por vir a conhecer essa verdade. O objeto que irá transversar uma parede, atravessar uma parede, por exemplo, sendo de matéria compacta,
pode ter sua estrutura sintetizada, resumida, e nessa compreensão poderá passar pela estrutura da parede, sem violentar a propriedade da impenetrabilidade da matéria. Basta o contato dos fluidos em referência para que ela se recolha, para depois voltar ao estado anterior, sem nenhuma perda dos seus elementos. Desculpa. Isso tudo aí não é tão complicado a gente entender. Por exemplo, a questão de você contrapor a força da gravidade com uma outra força. Quando a gente vê um avião no ar, o que ele está fazendo ali? Você tem uma força, você tem uma força que se contrapõe à força da gravidade. Super. Então, quando você fala de transportar toneladas ou centenas de quilos, né, provavelmente é manipulação de forças ali que a gente não consegue. A questão dele falar de você ter um ambiente fechado e daqui a pouco aparecer naquele ambiente um jarro de flor, por exemplo, ou uma flor. Pode ser um trabalho de desmaterialização. De alguma forma aquela flor foi desmaterializada, foi levada os seus átomos, as suas moléculas ali para dentro do ambiente e ali houve a materialização. Como ele está falando, isso aí é um fenômeno que ainda está por se estudar. E falou que a ciência vai tomar conhecimento. Ele coloca aqui sobre dimensão, que essa flor é acelerada e põe uma dimensão e depois chega ali e retorna a dimensão. Quer dizer, a gente não... O mais fantástico de tudo é que na reunião passada, o que foi estudado? Que essa flor depois vai voltar ao seu lugar de origem. Né? É muito interessante isso, né? Dependendo da mediunidade, pode se tornar invisível o corpo a ser transportado, sem contudo quebrar o vínculo da forma mencionada, acelerando seus elementos para a passagem por obstáculos grosseiros, e depois da passagem ele torna a sua forma primitiva pela própria lei de atração dos elementos por afinidade da matéria. O desembaraço do espírito para esse trabalho depende muito das suas aptidões e principalmente do médio e do estado em que ele se encontra naquele dia. É por isso que falamos das variações que se registram em todas as sessões de materialização e de transporte de objetos. Já houve casos de formas transportadas saindo da parede ou da porta de uma geladeira, sendo fotografadas com a metade introduzida no metal e a outra metade para fora, sendo verificado depois da passagem que não se alterou a composição da porta, nem do objeto transportado. É bom que entendamos que os operadores espirituais são muitos, e dentre eles encontram-se espíritos de autoconhecimento sobre as leis que harmonizam e que dão segurança a tudo. Diz o espírito, quando interrogado, o peso nada é para nós. Certamente que nada é quando se encontra médio que fornece fluidos com abundância para os trabalhos que deverão ser operados. Erasto explica que a força deve estar em proporção com a resistência. Para isolar a força da gravidade, por exemplo, é preciso força igual que a mediunidade com o operador espiritual possa produzir. São fluidos que se combinam para que ocorra o fenômeno. E lá em João 20:19 está assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Entendemos, pois, que onde existe um corpo, pode existir muitos outros em vibrações diferentes, interpenetrando-se na maior harmonia, mas em dinâmica diferente, dependendo da fluidez desses corpos, para não violentar a lei. Precisamos estudar mais a mediunidade e compreendê-la nas suas diversidades.
Cada médium assegura forças mediúnicas com diferenciações múltiplas e todos somos médiuns. A vida nos chama para exercitá-las, procurando o exemplo de Jesus como ponto de culminância em se mostrando a glória da própria vida. E o Miramês finaliza assim: a agilidade do médium em exercício depende de suas faculdades desenvolvidas e do espírito que serve de agente de Deus para que se dê o fenômeno espiritual. Que assim seja. A coisa é mais séria do que... mais difícil de entender do que a gente imagina. É aquilo que eu coloquei até no Café Fraterno. A gente tem que começar a ver as coisas mais pelo lado frequencial do que do lado religioso. Ciência, né? Filosofia, né? Porque cada vez mais está dizendo que não tem fantasia, não tem milagre, né? Então vamos agora acalmar os ânimos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, todos nós reunidos, numa sala como essa, ou num jardim, numa praia, num ambiente que nos traga tranquilidade. Figurar a imagem dele nesse ambiente e vamos agora comungar com o nosso irmão maior. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui reunidos nesse salão, nesse ambiente, onde encontramos irmãos afins, irmãos com a mesma necessidade de compreender que somos deuses, de compreender que o meu mundo foi criado por mim. Se está bom, se está ruim, se está agradável ou desagradável, é criação minha. Que eu tenha que compreender se está agradável, eu estou conduzindo de forma equilibrada, eu estou vibrando de forma equilibrada, eu estou ancorando meus sentimentos, minhas emoções de forma sábia e sadia. Se não está agradável, eu estou criando o desagradável, eu estou criando o que está indo na contramão da minha mente, pois o meu sentir é dúbio, é vacilante, é ignorante das verdades que se libertam, das verdades que nos aclara a visão e nos ancora em ambientes muito mais prósperos. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro entre irmãos afins, agradecemos por mais uma abertura na nossa janela consciencial, rogando muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, está iniciado essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
esteja contigo, irmão. Cuida dele, gente, cuida dele, ele vai se matar, cuida dele, ele vai se matar. Que a paz esteja contigo, irmão. Cuida dele, ele vai se matar. E aí, irmão? O dinheiro, o poder deixa as pessoas cegas. E aí, irmão? Ele vai se matar, cuida, ajuda. Irmão, se acalma, eu estou preocupado com você, irmão. Você que está do outro lado, está com medo dele se matar. Vai se acabar de uma forma física. E aí, irmão? Ajuda. Você não entendeu? A gente não morre nunca. Ajuda. Ele vai só desencarnar, mas ele vai continuar. Ajuda ele. Ajudar em quê, irmão? Ele é o que ele é. Ele está vivenciando aquela experiência. Não tem terror. Ganância. E aí, irmão, ele está ganancioso naquele momento. Não é ele, você não sabe. Mas isso tudo, irmão, somos todos irmãos. Não é ele, é outro manipulando. É ele sim também. É ele sim também. Aquele outro irmão está só agitando para aquilo que está dentro sair, irmão. Isso vai se purificar, isso é bom. Você acredita em Deus, irmão? Você acredita que existe espírito? Não parece. Você está questionando. Eu não posso. Você está questionando um cara que vai morrer. Eu não tenho força. Meu Deus do céu, aonde estamos? Um desencarnado com medo do encarnado desencarnar. Pai, como é que eu posso interpretar uma situação dessa? Parece o samba do crioulo doido. Não quero aqui ironizar, debochar, mas, irmão, cai a ficha. Ele está vivendo a experiência dele. Quando acontecer, você vai... Quando acontecer, Deus vai dar o suporte, a segunda vez, para ele se reerguer, para todos que estão ali nesse trama entender que somos irmãos vivendo uma experiência na carne. Irmão, eu estou preocupado com você, não estou preocupado com ele, porque ele está trabalhando de forma natural. Ele é aquele cara interesseiro, vaidoso, egoísta, não sei, mas ele é aquilo. Você, desequilibrado na pátria espiritual, que eu fico preocupado. Em que mundo você vive? Mestre Jesus, que esse irmão possa ser confortado pela verdade que liberta. Tudo vive, viveu e viverá sempre. Tudo é como o sol que nasce e se põe por determinado espaço de tempo. Já dizia São Francisco de Assis, há mais de 600 anos. E até hoje, o medo da morte física assola a multidão. Mas é o medo de não se posicionar corretamente, porque o justo não tem medo. O falseado tem. Que possamos interpretar o nosso medo de morrer, nivelando pelo nível de justiça nossa. Que esse irmão possa se matricular nessa faculdade para sair dessas pegadinhas da personalidade falseada, ignorante. Que a paz esteja com esse irmão e com todos nós, que assim seja.
Meus irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro, dessa reunião, dessa agremiação entre irmãos. Vamos voltar agora a elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, só temos a agradecer por esse banquete formado, que todos aqui encarnados e desencarnados possam ter sentido a paz de saber que a morte não existe, a paz de saber que isso tudo é um grande teatro, não para ridicularizar, não para afrontar, mas para que a gente possa reencontrar a inteligência antiga na qual a gente esqueceu, porque estamos aqui nesse corpo de carne. E ainda fica mais vislumbrado quando vê um irmão que já desencarnou e ainda preso a conceitos do mundo físico. Não é ironia, não é deboche, é um alívio, é uma alegria de saber que a vida é eterna, que o Pai, Criador de tudo e de todos, nunca deixou de ser o Pai. Em nome desse conforto, desse mimo que foi dado para todos nós, só temos a agradecer. Que o Pai, Criador de tudo e de todos, seja louvado todo dia por todos nós. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.